Muito antes de se tornar governador do Egito, antes de vestir roupas reais e andar pelos corredores do palácio de Faraó, José era apenas um jovem pastor, filho de Jacó, vivendo nas terras de Canaã. Sua história começa em meio a uma família marcada por conflitos, favoritismo e ciúmes profundos. E é justamente nesse cenário imperfeito que Deus começa a escrever um dos relatos mais impressionantes de superação, fé e propósito de toda a Bíblia. José era o filho que Jacó amava de maneira especial, porque havia nascido de Raquel, a esposa que ele mais amava. Esse favoritismo era evidente. Jacó mandou fazer para José uma túnica colorida, uma roupa diferente das que seus irmãos usavam. Aquela túnica não era apenas uma peça de roupa. Ela simbolizava preferência, distinção e, aos olhos dos irmãos, injustiça. Mas não era só isso. José também tinha sonhos. E não eram sonhos comuns. Ele sonhou que feixes de trigo no campo se inclinavam diante do feixe dele. Em outro sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Quando contou esses sonhos à família, a reação foi imediata. Seus irmãos passaram a odiá-lo ainda mais. Para eles, José não era apenas o favorito. Agora parecia alguém que se colocava acima deles. O ódio cresceu silenciosamente até se transformar em algo perigoso. Certo dia, quando estavam no campo cuidando dos rebanhos, viram José se aproximando de longe, vestindo sua túnica colorida. Antes mesmo que ele chegasse, começaram a conspirar. Decidiram matá-lo. Jogariam seu corpo em um poço e diriam ao pai que um animal feroz o havia devorado. No entanto, Rúben, o irmão mais velho, tentou evitar o pior. Sugeriu que o jogassem em uma cisterna vazia, com a intenção de resgatá-lo depois. José foi lançado naquele poço seco, traído pelos próprios irmãos. Ali, sozinho na escuridão, ele experimentou o abandono, a dor e o medo, mas a maldade não parou por aí. Quando uma caravana de ismaelitas passou pelo local, os irmãos decidiram vendê-lo como escravo. Por algumas moedas de prata, José foi entregue a estrangeiros e levado para o Egito. A túnica colorida foi manchada com sangue de um animal e apresentada a Jacó, que acreditou que seu filho havia morrido. No Egito, José foi comprado por Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda. A vida de escravo poderia ter sido o fim de seus sonhos, mas algo diferente acompanhava José: a presença de Deus. Mesmo longe de sua terra, longe da família e das promessas, o Senhor era com ele. José trabalhou com dedicação, integridade e excelência. Tudo o que fazia prosperava. Potifar percebeu isso e colocou José como administrador de sua casa. Ele passou a cuidar de todos os bens de seu senhor. De escravo recém-chegado, tornou-se responsável por toda a propriedade. Mas novamente a adversidade bateu à porta. A esposa de Potifar começou a cobiçá-lo. Insistia para que ele se deitasse com ela. José poderia ter cedido. Ninguém saberia. Ele estava sozinho em uma terra estrangeira. Porém, sua resposta foi firme. Ele não queria pecar contra Deus nem trair a confiança de seu senhor. Rejeitada, a mulher armou uma armadilha. Acusou José falsamente de tentativa de abuso. Potifar, furioso, mandou que ele fosse lançado na prisão. Mais uma vez, José perdeu tudo. De administrador respeitado, tornou-se prisioneiro. Na prisão, a história poderia parecer um ciclo de injustiças. Traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente, preso sem culpa. No entanto, mesmo ali, Deus continuava com ele. O carcereiro percebeu sua integridade e lhe deu responsabilidades dentro da prisão. Foi ali que 2 servos de Faraó, o copeiro e o padeiro, foram presos. Ambos tiveram sonhos perturbadores na mesma noite. José, percebendo sua angústia, ofereceu ajuda. Ele declarou que a interpretação pertence a Deus e ouviu os sonhos. Ao copeiro, explicou que em 3 dias ele seria restaurado ao seu cargo. Ao padeiro, disse que em 3 dias seria executado. E tudo aconteceu exatamente como José havia interpretado. Antes de sair, José pediu ao copeiro que se lembrasse dele diante de Faraó. Mas o copeiro esqueceu. 2 anos se passaram. 2 anos de silêncio. 2 anos de espera dentro de uma prisão. Quantas vezes José pode ter se perguntado sobre seus sonhos de juventude? Onde estavam aquelas promessas? Como alguém que sonhou com grandeza estava agora atrás das grades. Então, numa noite, Faraó teve sonhos inquietantes. Sonhou com 7 vacas gordas que eram devoradas por 7 vacas magras. Depois, 7 espigas cheias eram consumidas por 7 espigas secas.
Nenhum sábio do Egito conseguiu interpretar. Foi então que o copeiro finalmente se lembrou de José. Contou a Faraó sobre o hebreu na prisão que interpretava sonhos com precisão. José foi chamado às pressas. Tiraram-no da prisão, cortaram seus cabelos, trocaram suas roupas e ele foi levado à presença do homem mais poderoso do Egito. Diante de Faraó, José manteve sua humildade. Declarou que não era ele quem tinha a resposta, mas Deus. Explicou que os sonhos significavam 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome severa, que aconselhou que o Egito armazenasse alimento durante os anos de abundância para sobreviver ao tempo de escassez. A interpretação impressionou o Faraó. Mas mais do que isso, a sabedoria e discernimento de José chamaram sua atenção. Faraó reconheceu que o Espírito de Deus estava nele, e naquele mesmo dia, José foi elevado à posição de governador do Egito abaixo apenas de Faraó, de prisioneiro a governador em poucas horas. Aquele jovem traído agora administrava a nação mais poderosa da época. Recebeu um novo nome, novas vestes e autoridade sobre toda a terra. Os 7 anos de fartura vieram, e José organizou o armazenamento de grãos. Depois a fome chegou, não apenas ao Egito, mas a toda a região, incluindo Canaã. A escassez foi tão grande que povos de várias terras foram ao Egito em busca de alimento. Entre eles estavam os irmãos de José. Eles não o reconheceram, mas ele os reconheceu imediatamente. Aqueles homens que um dia o venderam agora se curvavam diante dele, cumprindo os sonhos que ele tivera na juventude. José poderia ter buscado vingança. Tinha poder para isso. No entanto, seu coração havia sido moldado pelo sofrimento e pela presença constante de Deus. Ele testou seus irmãos. Observou seu caráter e viu arrependimento verdadeiro, especialmente quando demonstraram preocupação com o irmão mais novo, Benjamim. Finalmente, José não conseguiu mais se conter. Revelou sua identidade em meio a lágrimas. Seus irmãos ficaram aterrorizados, esperando punição, mas José disse palavras que ecoam até hoje. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem, para preservar muitas vidas. Ele compreendeu algo profundo. Cada traição, cada injustiça, cada lágrima na prisão fazia parte de um plano maior. Deus não causou o mal, mas usou cada circunstância para cumprir seu propósito. José trouxe seu pai e toda a família para viver no Egito, garantindo sua sobrevivência durante a fome. A promessa feita a Abraão continuava viva. O povo de Israel cresceria e se tornaria uma grande nação. A história de José no Egito é muito mais do que uma narrativa de sucesso. É uma lição sobre perseverança em meio à adversidade. É a prova de que os sonhos que vêm de Deus podem passar por processos dolorosos antes de se cumprirem. É um testemunho de que a fidelidade em tempos difíceis prepara o caminho para responsabilidades maiores. José poderia ter se tornado amargo, poderia ter perdido a fé, poderia ter escolhido a vingança, mas escolheu confiar. Escolheu manter sua integridade quando ninguém estava olhando. Escolheu perdoar quando tinha o direito de punir. E talvez essa seja a parte mais poderosa de sua história. Não é apenas sobre sair da prisão e chegar ao palácio. É sobre manter o coração alinhado com Deus em todas as fases da jornada. No fim de sua vida, José ainda declarou sua confiança nas promessas divinas. Pediu que quando Deus visitasse seu povo e os tirasse do Egito, levassem seus ossos consigo. Ele sabia que o Egito não era o destino final. A promessa estava além. A vida de José nos ensina que o processo não invalida a promessa, que o silêncio não significa abandono, que a dor pode ser instrumento de crescimento, e que nas mãos de Deus até aquilo que parecia derrota pode se tornar parte de um plano de salvação. Assim, a história daquele jovem sonhador continua atravessando gerações, lembrando-nos de que o propósito de Deus é maior do que qualquer traição, maior do que qualquer prisão, e mais poderoso do que qualquer adversidade.